Irmãos, vamos começar o culto da nossa igreja. Tinha uma reunião lá? E como é que está? Bom? Passa tranquilo. É igual a você dentro. Ou então no máximo, você olhar para a aplicação e dar uma vez. Tá, mas você está aí trabalhando. Deixa. Vai embora. Beto, você está liberado. Faltou água, eu vou pegar na escola lá. Boa tarde a todos. Vamos firme, né? É sobrinho do Leguiano, Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a presença de todos que estão aqui hoje na Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, em especial a presença do nosso senador Roberto Requião, doutor Milton Guapes, deputado federal João Arruda, meus companheiros, amigos, prefeito da região, José Esgodo, seu William, Osmar de Campo Bonito, agradecer a todos que estão aqui, os ex-prefeitos e a população de Laranjeiras do Sul, delegados que irão votar na convenção do nosso PMDB para a escolha para a candidatura de governo do Paraná. Primeiramente, eu queria dizer ao nosso senador Roberto Requião que é um orgulho para nós, eu como presidente do PMDB, receber a Vossa Excelência aqui na nossa cidade. Pois todos sabem aqui que no seu governo, Laranjeiras do Sul teve o maior apoio financeiro, tanto de obras como outros investimentos, para o nosso município. Juntamente com o deputado estadual Nereu Moura, que é o que representa a nossa região aqui pelo PMDB e os deputados federais, foi o governo que mais investiu em Laranjeiras do Sul. Está aqui o ex-prefeito Berto Silva, que foi prefeito do PMDB e sabe do que eu estou falando. Cito aqui apenas 3 obras para nós nos alongarmos, até porque hoje a discussão é sobre partido, é sobre a nossa convenção. Mas cito aqui 3 obras imponentes do seu governo, que veio para Laranjeiras do Sul, que com certeza mudou o perfil da nossa cidade, com salários bons, funcionários do Estado, concursados, pessoas capacitadas que estão aqui trabalhando em Laranjeiras do Sul, de outros municípios e até de outros estados. O Educandário, o Centro da Juventude e a Escola Técnica,
que ainda não está em funcionamento, mas nós todos sabemos que vem aí para capacitar nossos jovens para o mercado de trabalho. Eu tenho certeza absoluta que a sua vinda para Laranjeiras do Sul, o povo de Laranjeiras está feliz, contente, e o senhor pode ter certeza que o nosso partido, o PMDB, terá uma consciência, terá um caminho até a convenção para que nós possamos, sim, estarmos unidos e fazer aquilo que é melhor para o Paraná e para todos os paranaenses. Muito obrigado pela presença de todos. E agora aí, o Massuqueto, o seu Milton vai conduzir a reunião que foi marcada pelo nosso senador, para que nós possamos discutir, sim, a questão essencial que é hoje, a questão da nossa convenção, dos nossos delegados que vão estar aptos para votar na nossa convenção em Curitiba e nós definirmos o nosso PMDB no rumo certo para que o Paraná não tenha dificuldade e volte a ser aquele estado que sempre foi. Então nós gostaríamos de ouvir, nesse momento, o Maurício Requião Filho. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de vocês hoje aqui. Eu venho falar aqui hoje não como filho do senador Roberto Requião, mas como um membro do PMDB. Há 3 anos atrás, o Requião caiu na estrada para fazer a campanha de Senado dele. Desde então ele está na estrada. Fizemos a campanha de Senado do senador Roberto Requião, fizemos depois a campanha dos prefeitos, estivemos aqui, estávamos lembrando, o Scarpari, numa grande carreata, uma grande reunião no Operário, e o Requião percorreu todo o Paraná, ajudando os prefeitos do PMDB e ao PMDB de aliança. Na sequência, entramos na batalha pelo diretório estadual do partido. E mais uma vez fizemos reuniões regionais. Em nome do Requião e com o Requião, eu percorri alguns municípios do estado do Paraná. No ano passado, a mesma coisa, continuamos rodando o estado, falando da candidatura própria. Então, tem mais ou menos 3 anos que nós não paramos. Não ficamos em casa, não sentamos, não descansamos, trabalhando pelo PMDB. Estive aqui na região no ano passado com alguns companheiros e pude perceber que o PMDB do Paraná tem dentro de si a vontade da candidatura própria. Eu não consegui encontrar ainda, nessas viagens, nessas passagens que temos feito com os amigos do PMDB, um diretório a favor de uma aliança. São vocês, os delegados, os presidentes do partido, que vão decidir, numa convenção que deve ser marcada em breve, o futuro do nosso partido. Vocês vão decidir se o PMDB terá uma candidatura própria ou se nós vamos a reboque. E o nosso deputado Nereu Moura deu uma entrevista esses dias e disse, palavras dele, o PMDB não vai a reboque. O deputado Nereu, como disse o Scarpari, trabalhou junto com o Requião e trouxe muita coisa aqui para a região. E é em nome dessas coisas que nós estamos rodando o estado. Em nome dessas obras, desses programas sociais, da tarifa da água, da tarifa da energia, que nós estamos conversando com o PMDB. Vocês, delegados do PMDB, vão decidir em breve se o PMDB será um partido com candidatura própria, baseado nos programas que fizeram o nosso governo e que elegeram uma bancada de 17 deputados na reeleição do Requião, e os programas de governo do Requião que elegeram a bancada de 13 deputados na última eleição. Os deputados que hoje trabalham por vocês no PMDB. Então, é só esse breve relato de que nós estamos rodando, andando e falando com vocês do PMDB. Disseram esses dias, talvez nós estejamos conversando com espíritos. Nós estamos com o espírito e com a alma do partido, que são vocês, os delegados, os presidentes, os militantes do PMDB. Porque numa campanha, uma eleição majoritária, uma eleição proporcional de deputado, de governador, de senador, quem pede voto, quem carrega o PMDB no peito, são vocês aqui, que vão de casa em casa distribuir panfletos, vão pedir voto para o deputado, voto para o Requião, governador, voto para o senador, são vocês que fazem isso. Eu não acredito que eles sejam o MDB, no qual eu me criei, no qual eu vi o Requião atuar, no qual o seu Milton representa, do qual o Frangão é filiado desde 1976. O Frangão tem mais tempo de partido do que eu tenho de vida. Eu tenho 34 anos. E eu tenho orgulho de dizer que o Frangão, o João Arruda, o Requião, o seu Milton, são sempre PMDB. Nenhum deles aqui largou o partido nos momentos difíceis, nos momentos fáceis,
estão aqui numa tarde quente de sábado, rodando e vindo conversar com vocês, pedir o apoio de vocês. A candidatura do Requião, segundo passo. Primeiro, o apoio à candidatura própria. Obrigado. Quero dizer do prazer e da satisfação de estar mais uma vez aqui em Laranjeiras do Sul. Quero saudar o ex-prefeito Beto, que está aqui junto conosco, participando também. Quero, naturalmente, também saudar o companheiro presidente do PMDB, de Laranjeiras do Sul. E ao saudá-los, estarei saudando a todos os PMDBistas que estão aqui presentes. Nós realmente estamos agora completando a 6ª reunião microrregional que estamos fazendo por todo o estado do Paraná. O objetivo dessas reuniões é exatamente congregarmos o partido para o grande embate eleitoral que vamos ter. O partido sempre foi um partido muito grande aqui no Paraná. Infelizmente, ultimamente estamos diminuindo um pouquinho. Já chegamos a ter mais de 200 prefeitos e hoje talvez tenhamos aí uns 54 ou 55 prefeitos, né? E não temos prefeitos de grandes cidades. A maioria são de 54 ou 55, são de pequenas cidades. Então isso significa realmente que o partido está perdendo capilaridade. Então nós precisamos reunir as nossas forças, nos irmanarmos, irmos à luta para recuperar esse espaço que perdemos ao longo do tempo. Eu sei que é uma tarefa difícil, que não é fácil. No sábado à tarde vocês se dispõem a vir aqui para uma reunião política, isso já é importante, é significativo. E através da presença de vocês, nós estamos esperando naturalmente que haja um poder de multiplicação. A nossa ideia é atingir a todas as micro-regiões do estado do Paraná e logo após atingir a todas as micro-regiões, vamos naturalmente trabalhar em cima de determinados municípios específicos, né, na qual precisa de um embalo maior para que possamos enfrentar esse grande embate eleitoral que teremos agora em seguida. É fundamental que o PMDB reúna as suas forças, se irmane, passe a se reunir constantemente, pelo mínimo uma vez por mês, porque partido que não se reúne, se desune. Então é importante que os companheiros, ao saírem daqui, já saiam com esse propósito, naturalmente, de trabalhar no sentido de prepararmos as bases do partido para o grande embate eleitoral. Não é porque queiramos voltar a ser governo, é porque o Paraná precisa de governo, de pessoas que têm um trato e um manejo da política muito sério, muito significativo, e é com vocês que nós contamos para construir o futuro do Paraná. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Queria cumprimentar todos os presentes aqui hoje, os amigos do PMDB, aqui de Laranjeiras, os que compõem a mesa, o deputado Hermes Parzanello, meu amigo e companheiro lá de Brasília, trabalhamos juntos. Hoje eu disse para alguns companheiros aqui, Frangão, que se tem um companheiro que eu tenho lá junto comigo na nossa bancada, é o deputado Frangão. Queria cumprimentar o Scarpari, que é o nosso presidente do PMDB, que foi o nosso candidato aqui, candidato à sucessão do ex-prefeito Berto Silva. Aliás, aproveitar para fazer uma referência a todos os ex-prefeitos aqui presentes, o Chinel, a Genor, que estão presentes aqui também. Queria cumprimentar o seu Milton Guapes, que é uma referência para nós do PMDB. O seu Milton nunca colocou os projetos pessoais
acima do partido. E é por isso que nós temos confiança no Sr. Milton como coordenador desses encontros regionais, porque ele está isento de qualquer projeto pessoal. Maurício, aliás, o seu pai hoje não tem um projeto pessoal, porque já cumpriu talvez todos eles. No seu currículo, prefeito Írio, você que foi candidato pela primeira vez em Rio Bonito do Iguaçu. O senador Requião tem a prefeitura de Curitiba, foi prefeito de Curitiba, foi governador do estado 3 vezes, foi senador 2 vezes, foi deputado estadual e não tem por que agora, através de um projeto pessoal, por vaidade, por ego, se lançar candidato a governador. Nem pelo interesse de disputar uma eleição com o atual governador, que nós já derrotamos em 2002, ele e o pai dele em eleições anteriores. Portanto, o senador Requião aqui para nós deputados e nós que defendemos, Minuto, quero cumprimentar você e toda a imprensa aqui presente, os blogueiros, o Lobo que veio lá de Guarapuava também nos acompanhando, é a ferramenta que nós precisamos para consertar o estado do Paraná. A situação é precária. Nós começamos lá uma reunião em Pitanga, fizemos a mesma em Irati, prefeito se manifestando, e eu me lembro de obras que nós inauguramos nos governos anteriores do PMDB, como as daqui de Laranjeiras, que foram inauguradas com o deputado Nereu Moura e com outros companheiros da região, e os prefeitos reclamavam que assinaram muitos papéis, muitos convênios, mas ainda nada saiu do papel. Então é uma comparação muito fácil de se fazer. E ao mesmo tempo, é difícil da gente apoiar o que está aí. Fazer uma aliança hoje com o PSDB é aprovar tudo que está acontecendo. O Estado quebrado, não paga os prestadores de serviço, os policiais militares têm que empurrar suas viaturas, não tem armamento, não tem equipamentos, os professores da rede de ensino demoram para receber seus pagamentos, não existem investimentos no ensino superior que tiraram das universidades para colocar na TV educativa, mas hoje a TV educativa já não tem mais programação local. Enfim, a Sanepar cada vez mais privatizada. Hoje a Funasa, por exemplo, o parecer do TCU, diz que a Sanepar não pode receber dinheiro da Funasa, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, que cuida do saneamento de pequenos municípios do interior, são municípios com menos de 50 mil habitantes, porque não é mais uma empresa de interesse público. O capital dessa empresa aumentou. Então fica realmente muito difícil para nós apoiar e aprovar o que está aí. Por outro lado, nós não decidimos isso sozinho. O senador topa o desafio. E é por isso que ele está aqui hoje, Zé Esgoda. Porque ele diz que topa o desafio. Mas quem decidirá o rumo do PMDB na próxima eleição são vocês. Vocês. E nós vivemos um momento difícil na eleição passada, aqui uma conversa franca entre amigos, um momento difícil na eleição interna do PMDB. Porque nós perdemos a convenção. E eu sei que muitos companheiros acabaram cedendo e atendendo pedido de lideranças, de deputados estaduais, como outros também atenderam os meus pedidos, pela relação pessoal que se constrói. E é natural que isso aconteça. Portanto, o papel de vocês é determinante nesse processo. Tanto na programação, no cronograma de trabalho que nós estabelecemos daqui até a convenção, com o voto e participação de vocês, quanto na interlocução que vocês têm com os deputados estaduais. O deputado estadual Nereu Moura é meu companheiro e meu amigo. Eu mantenho ótima relação com ele. E eu acho natural que nós possamos conviver na mesma casa, torcendo para times diferentes em alguns momentos. Mas o debate que eu abro com ele nesse momento, que vocês devem abrir também, é da importância dessa candidatura própria para dar continuidade àquilo que não aconteceu. Porque o motivo que nós tínhamos para apoiar o atual governo era a continuidade das políticas públicas do PMDB. Do programa do leite, do programa social da água, da tarifa social de energia, daquilo que foi investido em educação pública, do projeto Fera, dos jogos colegiais, da hora atividade, de todas as políticas públicas. Isso não aconteceu.
Então é preciso, com toda a compreensão que nós temos em relação ao comportamento dos deputados, porque é natural que se faça uma reflexão sobre o partido, se pense em mudar o rumo, a estratégia, pensando em cada eleição, e cada deputado está preocupado com a sua eleição. A aliança que muitos vendem com o PSDB hoje, para eleger mais deputados estaduais e federais, se ela fosse tão boa, eu, o deputado Frangão e outros deputados que caminharam conosco, não estariam aqui. Hoje, o PSDB tem 3 candidatos a deputado federal e 3 ou 4 candidatos a deputado estadual. E o DEM, que seria aliança, estaria na aliança conosco, não tem nenhum candidato a deputado federal e 2 ou 3 candidatos a deputado estadual. Então essa aliança não existe. O que estão querendo vender para os filiados do partido e para os companheiros, de que a eleição vai ficar mais difícil, não é o fato verdadeiro. Portanto, eu vim aqui hoje fazer esse apelo, porque eu disse ao senador, disse ao Frangão e aos companheiros prefeitos, amigos dos quais mantenho boa relação, porque faço tudo democraticamente, dou espaço para esse diálogo e abro a oportunidade para que se manifeste com sinceridade suas posições. Nós, se não tivermos o apoio da maioria, não devemos nem disputar essa convenção. Vai doer na minha consciência não fazer esse enfrentamento, porque não fazer esse enfrentamento representa concordar com tudo que está aí. E eu sei que vai doer na consciência de vocês, mas daqui para frente a pressão vai ser muito grande. E é preciso que a pressão não aconteça apenas de cima para baixo, mas de baixo para cima também. Então, nesses próximos meses, eu vim fazer um apelo aqui a vocês. Que a gente saia daqui com uma definição. E que nos próximos meses, nós aqui, cada um de nós, com a nossa força, trabalhe por um ideal dentro do partido. Um rumo, uma direção. E que seja aquilo que vocês definirem. De candidatura própria, ou aliança, ou o que vocês quiserem. Essa aqui é uma reunião de trabalho. E é assim que eu me coloco aqui. Agradeço a participação de todos. Queria dizer também, já que é uma reunião de trabalho, que o senhor Milton e o Sérgio Risse, que está no gabinete, junto com o Joelso, no gabinete do senador Requião, estão em contato com vocês diariamente, e eles têm esse mapa do Estado. Eu uso por aí, mas o Requião é candidato, eu uso dos companheiros mesmo. O Requião tem que ter candidatura própria, tem que ser. Essa decisão parte de vocês, não de nós. O PMDB é um partido democrático, são mais de 600 delegados. Isso não vai se decidir em torno de um projeto pessoal de A ou B que quer ser vice, candidato a vice do governador, ou que quer uma aliança com o PT. Essa definição vai partir de cada delegado, de cada militante, de cada diretório, e é lógico, a influência dos deputados estaduais, dos federais, dos representantes do partido estaduais, mas esse diálogo precisa ter um processo de muita maturidade e responsabilidade. Muito obrigado, já falei demais, cansando aqui os outros companheiros, agradeço a presença de todos. Quero saudar o Scarpari, presidente do PMDB Municipal de Laranjeiras do Sul. O diretório de Laranjeiras é o anfitrião deste encontro. E acredito que, além dos nossos mandatos, pelo menos aqueles que têm um mandato eletivo, a autoridade maior desses encontros políticos, em cada cidade, é o presidente municipal do diretório que organiza. Mas quero, evidentemente, cumprimentar o Darcy Massuqueto, o vereador, por ter organizado, contribuído com o diretório, digamos, o nosso sentimento do diretório regional, das bases do partido, que clamam por essas reuniões, na pessoa do do nosso companheiro Milton Boabs, e da assessoria do senador, além do apoio, né, dos deputados que estão empenhados nesta missão honrosa, embora eu cure de ver o nosso PMDB tendo mais uma vez um candidato ao governo do Paraná, e evidentemente que o Darcy Massuqueto, ao estender, né, o apoio desse sentimento da candidatura própria, contribuir para organizar, conversar com as lideranças não só de Laranjeiras, como também de toda a região, é evidentemente Massuqueto aqui com motivo
de alegria e de satisfação. Parabéns a você também por estar dedicado a essa missão. Eu cumprimento o meu companheiro de parlamento, essa fluente liderança do PMDB do Paraná, já foi secretário-geral do nosso diretório, hoje é deputado federal, faz um grande trabalho em Brasília, vem se notabilizando não apenas como um dos melhores deputados federais do partido e nem da bancada do Paraná, vem se notabilizando como um dos melhores deputados federais da Câmara dos Deputados. Dos 513 deputados, o João Arruda se destaca, não era para menos, João, né? Você na sua estreia como parlamentar, evidentemente já tendo um espaço reservado dentro dos expoentes do Congresso Nacional, produto da sua articulação política, do seu cabedal, da sua cultura, do seu conhecimento, da forma de se relacionar e com certeza, não tenho dúvidas, que os seus eleitores, os seus amigos vão, claro, convocá-lo para um novo desafio, vai ser novamente reeleito com uma votação extraordinária, vislumbra-se até ser um dos mais votados entre os 30 da bancada do Paraná e vai se consagrar sendo uma das importantes lideranças do PMDB do Brasil lá na Câmara dos Deputados, por extensão no Congresso Nacional. Eu cumprimento o nosso guerreiro, esta legenda viva porque atua dia e noite, noite e dia, o nosso guerreiro Milton Boabs, que está no comando desta cruzada e tem dado os resultados. Nós estamos já cumprindo, acho que a segunda semana, né, da Odisseia, que se iniciou no Noroeste, estivemos presentes na última reunião de Paranavaí, não em Pitanga hoje, não estive presente, nem em Irati, não tenho bases formadas, gostaria de estar presente, o deslocamento não permitiu, cheguei exatamente quase que no horário do evento de Laranjeiras do Sul, e vamos estar em outros eventos, teremos o evento de Cascavel, teremos Marechal Rondon, Foz do Iguaçu, teremos no Norte Pioneiro, teremos em várias outras regiões do nosso estado. E o Milton Boabs, claro, é o responsável também pela coordenação desses trabalhos, recebe meus cumprimentos. O Maurício Requião, esta nova liderança que também surge na esteira, evidentemente, dos ensinamentos do pai, naquilo da percepção que ele, como advogado, formado, militante partidário, né, filiou-se ao Manda Brasa já quando fez seus 16 anos e seguramente também é uma das grandes promessas do nosso partido e da política do Paraná. E eu fico muito grato e feliz, Maurício, você também está sendo convocado por vários diretórios, né, você esteve numa encruzilhada a repensar o seu projeto profissional, com certeza seria, e poderá ser, paralelamente a isso, né, um grande jurista, um grande advogado, mas talvez faça um hiato agora para aceitar esse desafio, seguir na carreira política, ser seguramente um dos deputados estaduais que vai brilhantar o PMDB na Assembleia do nosso estado. Cumprimento aqui o ex-prefeito Berto Silva, presente, veio prestigiar, já esteve nos quadros do PMDB, foi um quadro valoroso. Eu não tenho o apoio institucional do PMDB em Laranjeiras do Sul, já tive, não tenho institucional, mas tenho amizade e tenho amigos do PMDB e lideranças do PMDB que me apoiam em Laranjeiras do Sul, não são tantos, mas são importantes, não na quantidade, mas na qualidade, mas não há nenhum remorso, não há nenhum ressentimento de que o PMDB não esteja me apoiando. Nós temos que ir para a convenção, deputado João Arruda, nós temos que ir para a convenção e vamos vencer a convenção e vamos, evidentemente, no mesmo instante, porque a disputa é democrática, no mesmo instante já pedir a convocação dos nossos deputados estaduais, que têm força, que têm liderança, que têm votos, que são trabalhadores, que são dignos, são honrados, já estiveram do lado do Requião o tempo todo, aliás, foram muito bem atendidos pelo governador Requião. Ou quem não se lembra que na Granja do Canguiri, o Requião recebia às terças e quarta-feiras prefeito com os deputados. Não era só nos despachos administrativos do palácio, lá se confraternizavam, se congraçavam, um ambiente de companheirismo, todos eram bem recebidos. E nós precisaremos desses deputados estaduais, como também dos deputados federais. Para vencer as eleições, é indispensável que esses deputados se incorporem. Em Laranjeiras do
Sul. Eu não sou um arigó. Arigó é uma palavra guarani que significa chegado de novo. E tampouco a moda dos índios que visitam as tribos, onde o fogo está aceso e os homens todos conversam em sua roda. Eu não vim buscar fogo. É uma ideia comum dos índios guaranis, que tribos diferentes visitam as tribos com a fogueira acesa para levar uma brasa, principalmente em dias úmidos, onde é muito difícil acender um fogo com a fricção dos gravetos. Eu não sou arigó. Eu fui governador aqui quando o Justo era prefeito. E nós fizemos uma administração que mudou a cidade. Eu fui governador Roberto. E eu não vou descrever o que nós fizemos aqui, porque vocês devem conhecer a ação do governo mais do que eu. Mas eu quero conversar um pouco sobre política com vocês. Sou senador, graças ao esforço do PMDB. Tenho mais 5 anos inteiros de mandato, cumpri 3. No Senado da República, eu fui indicado para representar o Brasil como presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do Parlamento Europeu Latino-Americano. Isso significa que eu tenho um escritório em Bruxelas, na Bélgica. E lá estou quase todo mês discutindo com os melhores economistas e sociólogos do mundo as crises do capitalismo. O desemprego na Espanha, o desespero da Grécia, de Portugal, da Itália. Eu sou indicado pelo Senado da República presidente rotativo ou vice-presidente definitivo do Parlasul e tenho um escritório em Montevidéu, no Uruguai. E represento ainda o Senado brasileiro no Parlatino e a nossa sede é no Panamá. Eu estou aonde gostaria de estar qualquer político do mundo, discutindo os caminhos de todos os povos. Mas eu estou vendo um desastre no Paraná. Vamos falar um pouco sobre a nossa última convenção. Eu já via aonde ia o governo do PSDB no nosso estado. E eu me propus então a montar com o Frangão, o Arruda e outros companheiros, com a ajuda do meu filho, uma chapa de oposição ao governador Beto Richa. Vamos fazer uma chapa de oposição, quando ele estiver certo, a nossa bancada vota com ele. Quando estiver errado, nós vamos fazer a crítica, que é exatamente o que eu faço no Congresso Nacional. Eu sou, muitas vezes, o único e grande defensor da presidente Dilma. Mas quando ela erra, eu subo à tribuna e faço a crítica, porque a responsabilidade de um companheiro é apontar o erro e tentar reconduzir um governo para um caminho correto. Eu queria que o PMDB do Paraná fizesse isso também. Mas deputados que tinham sido grandes companheiros, deputados que me ajudaram a montar os 298 programas do governo do Paraná, tinham uma tese diferente. Eles diziam, não, o Requião agora vai contrapor o PMDB ao Beto Richa e nós não vamos poder mais, Frangão, levar benefícios para as nossas bases. E assim foi o Nereu, assim foi o Valdir Pugliese, o Alexandre Cury, quase e praticamente todos eles. Eles estavam enganados. Hoje vocês sabem que eles não trouxeram nada. O governador veio buscar fogo, acendeu o facho provisório da sua popularidade e foi embora. Nada ocorre parecido com o que o PMDB fez no Paraná. Eu quero lembrar a vocês o programa do Trator Solidário, 8.500 máquinas. A isenção para os pequenos empresários de qualquer tipo de imposto, que nós estamos trocando imposto pela manutenção das suas indústrias e pequenos estabelecimentos abertos, dando emprego para a nossa população. O imposto de 2% em média para não os micro, mas os pequenos e médios empresários. A irrigação noturna, o fundo de aval,
que garantiu a todos os agricultores, independente de terem regularizado ou não a propriedade da sua terra, direito a acesso ao PRONAF. Famílias que já estavam há 40, 50 anos em cima do lote de terra, não tinham feito inventário, não tinham regularizado e de repente estavam em vias de perder a terra porque não tinham acesso a um financiamento. O fundo de aval do governo do estado acabou com isso. A irrigação noturna, os ônibus escolares, os 44 hospitais. Mas os nossos deputados entenderam que deviam abrir mão disso porque eles, segundo imaginavam, iam trazer para Laranjeiras uma ambulância e entregar na praça. Iam trazer um automóvel para a polícia militar e entregar no espetáculo público. E eles passaram indiscriminadamente a apoiar o governo atual. O que aconteceu, minha gente? Votaram em tudo. E votar em tudo significa que votaram no tarifaço do Detran. Significa que votaram na privatização da Sanepar, que está entregue a um grupo privado. Significa que votaram no aumento da tarifa de energia elétrica. Significa que votaram no aumento de mais de 50% da tarifa de água e esgoto. Significa que votaram a favor de que a Sanepar deixasse de distribuir os 25% legais para os sócios privados e passasse a distribuir 50% do seu lucro. E a Copel de 25% para 35% do lucro. As empresas do Paraná estão praticamente quebradas porque um governo financiado pelos pedageiros, pelos grandes interesses econômicos, passou a atender não ao povo. No acampamento do povo eles vieram buscar as coisas, vieram buscar o voto, o prestígio eventual de uma véspera de eleição. Mas depois passaram a atender aos financiadores de campanha. As 38 ações que nós tínhamos contra o pedágio, demoradas, porque a nossa justiça é demorada, mas que seriam finalmente julgadas, foram retiradas pelo governo. A Copel fez um novo acordo com os empresários privados e está quebrada. A Copel Distribuição salta de uma despesa de 800 milhões de reais por ano para 1 bilhão e 400 num ano. Terceirizações, obras que eram feitas pela própria Copel, feitas por empreiteiros, lucros e benefícios para os financiadores de campanha. Parênteses, esse financiamento de empresários em campanha eleitoral é o câncer da política brasileira. Um grande empresário nacional ou multinacional, quando aporta dinheiro numa campanha, 1 milhão, é porque ele quer tirar 10, 50, 100 milhões do governador eleito, do presidente da República eleito. E nós estamos lutando para que isso acabe no Congresso Nacional. Uma luta dura, porque a grande maioria daquela gente é financiada por esse esquema empresarial. Enfim, o nosso governo está quebrado. Não temos combustível nos carros da polícia. O fundo rotativo da Polícia Civil não recebe dinheiro há 4 meses. Os fornecedores não recebem há 6 meses. E os produtores do leite da criança estão quebrando porque o leite que eles fornecem não recebe o raio do pagamento necessário do governo do Estado. Mas os nossos parlamentares têm que entender isso e mudar a posição. Eles diziam, agora o Requião não, mas nós vamos disputar o governo do Estado na convenção que vai indicar um candidato a governador. Teremos candidato próprio. Mas foram se aproximando tanto, numa relação estranha, que deve ter até um pouco de sexualidade, uma vez que o Beto é moreno, queimado, com lâmpada artificial, se veste com as melhores roupas. E eu entendo assim, porque não há outra razão para o PMDB continuar sustentando este raio de governo. Completamente falido. Agora, o que eu vim fazer aqui? Pediram um apoio para mim, eu vi até faixas com o meu nome. Perdoe a minha franqueza e a lealdade, eu não vim pedir apoio de vocês. Eu vim perguntar a vocês se o PMDB quer voltar a governar o Paraná. O PMDB assumiu o governo do Paraná depois do Jaime Lerner e do Cássio Taniguchi. Estava tão ruim quanto agora. Nós tivemos competência para superar a crise. Nós aprendemos muito no que se refere à administração pública. E o PMDB tem condição de fazer isso outra vez. Eu estou posto em sossego.
eu tenho mais 5 anos de mandato. Me perdoem a franqueza e um pouco de presunção. A minha posição é muito melhor que a posição do governador. A minha posição influindo na política do mundo. Eu abri, no fim do ano passado, um seminário na ilha de Davos, na Grécia, para 60 países, convocado pelo Vaticano e pela Igreja Ortodoxa Russa. Eu fiz uma palestra sobre economia na abertura do Senado da Suécia. A mesma coisa no Senado da Itália, na Câmara Federal da Itália, e fiz uma conferência sobre economia moderna na Polônia, porque eles querem saber o que os senadores informados do Brasil pensam sobre os caminhos para a solução da grande crise que eles se meteram. Eu hoje admiro na política do mundo uma figura, o Bergoglio, o Papa Francisco. O Papa que teve coragem de dizer aos presidentes de república do mundo que foram à reunião dos milionários de Davos que eles deviam se preocupar com o povo e não com o capital. Que o capital devia servir para ajudar o crescimento da humanidade, mas que jamais poderia governá-la, porque não se serve a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. O Papa disse que nós temos que prestigiar o capital produtivo, o capital investido numa fábrica que produz bens, que dá emprego, sustenta famílias e viabiliza o desenvolvimento econômico e a melhoria da condição de vida, mas fundamentalmente o respeito ao trabalho e o respeito às pessoas. O que aconteceu no Paraná foi qualquer coisa assim. O capital de meia dúzia de oportunistas financiou uma campanha caríssima. Ganharam a eleição. Não fui eu o candidato, mas eu apoiei o meu amigo Osmar Dias, que já esteve em atrito comigo algumas vezes. O Osmar, com toda a franqueza, aos companheiros do PDT aqui presentes, que eu conheço bem, não era o candidato dos meus sonhos. Mas o Beto Richa era o pesadelo, porque eu previa o que ia acontecer no Paraná. O Osmar não tinha ligação com grandes empresários. É um sujeito meio espinhoso, de difícil trato, mas é um homem correto. E eu conhecia o grupo do Beto, do Taniguchi e do Jaime Lerner, até porque os havia sucedido. A eleição foi interessante a beça. O nosso PMDB, Frangão, fechou com o PT, de cima a baixo, porque nós achávamos que a Dilma seria muito melhor para o Brasil do que o liberalismo econômico e o governo do capital poderoso nas mãos do Serra. Nós apoiamos a Dilma, nós apoiamos o Osmar, e aqui no Paraná a chapa era Requião Iglesias. Mas o que foi que fez o PT nessa eleição? Vocês lembram? Nós fechamos com a Gleisi, mas a Gleisi fez dobrada com o Gustavo Fruit, que tinha como candidato a governador o Beto Richa e a presidente o José Serra. A Gleisi fez dobrada com o Ricardo Barros, que tinha como candidato a governador o José Richa e a presidente da República o José Serra. A Gleisi era candidata ao Senado em todas as chapas, na minha, na dela, na do Fruit e na do Ricardo Barros. E a Gleisi fez mais de 3 milhões de votos. Mas quantos votos com esta aliança estranha, Frangão, fez a Dilma? Fez 1 milhão de votos a menos e perdeu feio para o José Serra. Se esse tipo de comportamento de traição eleitoral pelo oportunismo do mandato, independente da visão global do país, valesse, o presidente da República seria o José Serra, porque aqui no Paraná ele ganhou de lavada e a Gleisi fez 1 milhão de votos a mais do que a nossa Dilma. O que pode acontecer agora nessa eleição? O Beto está desgastado. É um candidato sem nenhuma credibilidade à sua própria sucessão. O Estado quebrado. Cada dia, a cada momento, esta imagem vai se gravando com mais força na opinião pública. Quem que pode derrotar? A Gleisi? A Gleisi fez 1 milhão de votos a mais do que a Dilma, mas está com a sua candidatura desidratada. Ela foi para a Casa Civil e desapareceu. E se for candidata agora, terá os votos apenas dela e de uma parte do PT, porque o PT progressista não vota
no Paulo Bernardo e no grupo que ele representa. Paulo Bernardo é o ministro das Comunicações, que é uma espécie de office boy da Rede Globo, fazendo exatamente tudo aquilo que o PT contrariava e que nós que votamos nele esperávamos que acabasse no Brasil. O domínio da mídia sobre o interesse da população. Então ela concorre sozinha. Em todas as pesquisas faz menos de 1/3 dos votos que fez para o Senado da República. Não tem mais o Requião, não tem mais o Ricardo Barros, não tem mais o Gustavo Fruto. Isto significa que ela, desidratada, e o Beto Richa, fulminado, acabam garantindo a eleição para o Beto Richa. Por quê? Porque ele conta com a máquina do Estado, com os milhares de cargos em comissão ganhando de 10 a 15 mil reais, sem fazer coisa alguma, os chamados aspones, assessores de porra nenhuma. O Beto Richa conta com a máquina, conta com a mídia. Ele não tem dinheiro para pagar o leite das crianças, mas tem 600 milhões de reais investidos em publicidade. Então, 2 candidatos desidratados, damos uma vantagem impressionante para quem tem a máquina. E se o PMDB não participar dessa eleição, nós estaremos dando o governo de presente ao pior governador da história do Paraná. Eu vim aqui perguntar a vocês, não pedi voto. Vocês querem votar no governo do Estado? Nós já tivemos mais de 200 prefeituras, hoje temos 54 minúsculas prefeituras. Por que nós perdemos aqui, presidente? Perdemos aqui porque fizemos uma aliança com um adversário histórico. E isso não passa pela garganta do povo. Aconteceu com você o mesmo que aconteceu com o PMDB de Guarapuava. Nós acabamos fazendo uma aliança com os adversários e nunca mais ganhamos uma eleição na cidade, porque o eleitorado não entendia por quê. Um conflito antigo se resolvia com oportunismo eleitoral para a eleição de A, B ou C, sem um programa que diferenciasse, uma argumentação séria que justificasse. Eu quero saber se o PMDB quer candidato próprio. Eu estou no melhor momento da minha vida política. Afinal de contas, vocês me transformaram num cara importante no mundo. O Papa me convida para abrir um encontro num seminário na Grécia, organizado pelo Vaticano e pela Igreja Ortodoxa Russa. Eu vou, eu abro o encontro, estou aprendendo, estou falando. Eu estou numa situação excepcional, mas eu fui governador por 3 vezes, senador da República, prefeito da capital e deputado estadual pelas mãos do PMDB. De certa forma, eu que tenho certeza que não sou melhor nem pior do que ninguém, capitalizei a experiência do partido na reorganização do Paraná, nas medidas que favoreceram a população. Na crise econômica, baixei o imposto de 100 mil produtos, enquanto o mundo aumentava as tarifas e os impostos sobre produtos de consumo dos trabalhadores, coisas que o trabalhador comprava com seu salário. 298 programas que estão no livreto que vocês já devem ter visto ou que está na minha página na internet. Fizemos um governo porreta, mas que descontentou muita gente, que seguiu frustrada e que queriam ficar com a Copel, com a Sanepar, ganhar fortunas com os pedágios que nós acabamos evitando. Não demos um único aumento de pedágio no nosso governo. Os aumentos que eles conseguiram foi no judiciário e nós estamos com 38 ações e íamos acabar com isso. Foram retirados. Vocês têm que decidir. Eu não postulo ser candidato ao governo do Estado. Mas eu sou meio guerreiro, como o Fragão, que quando fala, solta fogo pela boca. Se vocês me chamarem para disputar o governo do Paraná, eu largo essa mordomia toda do Senado da República, da Bélgica, de Montevidéu, do Panamá, desisto desse momento importante da minha vida e desço pro play com vocês. Venham pro pátio. Venham pro pátio para fazer com que o PMDB volte a ser governo no Paraná e que esse Estado seja moralizado, definitivamente moralizado. Não sou candidato, mas me chamem que eu vou. Muito obrigado. Aqui eu vou pegar a
Então, gente, Eu não convenço o senhor não está arrependido. Eu estou arrependido. E a gente, o Frangão, o São Jaime e o Fulano, tenho no povo 3 orgulhos na minha vida. 3 orgulhos. Primeiro, de ter um grande homem no Paraná, que se chama Roberto Riquelme. Segundo, de ser um paranaense. Terceiro, um paraquedista do Exército Brasileiro. Eu me orgulho muito de você, Roberto Riquelme. Eu sou de 13 de abril de 41, você é de 6 de março de 41, tem uma mesma idade. Estudemos juntos, sim, plenário. Estudemos juntos em Curitiba. E como lutemos juntos e vou lutar até o fim da minha vida. E quero que você seja não só o governador, mas que você seja o presidente da nação brasileira. A história de Curitiba, da rua Pedro Russo, que conheço, a Lucília Palmeira, a Lucília Riquelme e o Maurício Riquelme, se criamos tudo junto. Tenho muito orgulho do governador. Eu uso a senadora. Até a próxima. Minha gente, eu só queria fazer uma remarca. Eu estou pé da vida com esses deputados que venderam pago. O erro que cometeu. Mas eu não posso esquecer que foi com eles que nós fizemos o programa de justiça. E garantiram apoio na Assembleia. Eles estão equivocados. Então vocês me perguntarem, mas fazer o que com eles? Porque a Bíblia diz sentido próximo. Todo mundo tem direito a um erro, né? Se eles vierem, serão bem recebidos e nós vamos debater. Nós queremos uma unidade, mas eu não vou disputar essa convenção comprando delegado, sentando com o empresário do pedágio, como fazem os outros, sentando com empreiteiros pedindo financiamento, violentando o partido com dinheiro em campanha interna. Está na mão do partido. Eu toco essa parada. Não é um sacrifício porque é um prazer e é uma responsabilidade. Mas eu não venho para o play para disputar o jogo da maneira com que ele disputa. Eu não me chamo Beto Richa, não me chamo Orlando Pessutti. Orlando Pessutti perdeu a minha confiança quando me sucedeu. Orlando Pessutti parou os hospitais. E os hospitais estão parados até hoje. Eu deixei o hospital de Telêmaco Borba 95% pronto. Pessutti não fez, não colocou um tijolo. E há 4 anos o Beto abandonou. Eu ontem estive em Irati. O teatro que nós estamos construindo em Irati, o Teatro Denise Stockholm. Uma maravilha, na cidade mais antiga do Paraná. Estava quase pronto. Há 4 anos eu saí. Está abandonado, está ocupado por índios, toxicômanos, bandidos. Tem crack, agulha de tóxico no chão, uma sujeira absoluta. Eu não sei o que esse Beto Richa está fazendo no Paraná. Eu lembro que na campanha, um blogueiro, Paulo de Tarso, perguntou a ele, através da Joyce Assman, num programa de televisão: Beto, você vai trazer o seu companheiro Beto, Cássio Taniguchi, para o governo? O Cássio tinha ajudado o Lênin a quebrar o Estado. O que ele respondeu? Eu não sei nem onde anda esse indivíduo. Vocês querem me identificar e me confundir com esse Cássio Taniguchi? Ganhou a eleição, no dia seguinte o Cássio era o secretário do Planejamento. O que é o Beto Richa? Eu vou fazer a pergunta da Gleice, a minha parte preferida. Porque a Gleice fez outro dia ao governador. O Beto Richa é mentiroso? Ou é o quê? Ou é sem vergonha? Então, não podemos entrar nesse jogo. Os PMDBistas que acordem, os deputados que venham juntos, porque senão não vão ser eleitos. Na minha última eleição, nós elegemos 17 deputados estaduais. Na aventura Cosmar, caímos para 13. E agora, se nós tivermos uma candidatura firme do partido, vamos cair para 3 ou 4 deputados e vamos para o caminho do PMDB de São Paulo, que acabou. São Paulo tem um estadual, tem um federal. Não tem mais nem prefeitura, não tem mais. Agora, vamos disputar a eleição. Chapa, podemos ter uma chapa bem formada, uma aliança. Seria uma maravilha se a aliança aberta. Você não vê a programa. É chapa pura, como nós temos feito nas 3 eleições para o governo do Estado. Nas 3 eleições foi Mário Pereira do PMDB e Pessutti do PMDB.
Agora, os companheiros que ficaram para trás, que me desculpem, meu compromisso não era com o Pechincha. Meu compromisso era com o povo do Paraná. Ele resolveu fazer besteira que há que uma besteira se fez. E a primeira besteira que fez foi dar um aumento de 500 milhões de reais por ano ao Judiciário, à Assembleia e ao Ministério Público. Só aí um furo de 1,5 bilhão. Agora, me digam, os que são prefeitos, o Bento vai cumprir também essas curvas também? A secretária da Fazenda disse que eles devem 1,5 bilhão. A possibilidade de investimento do Paraná por ano é 5%, é 1 bilhão. Se ele não comprar uma caneta Bic, vai começar e terminar o ano devendo 100 milhões de reais. Acabou esse raio de governo. Vamos pensar no Paraná do futuro. Com requiem, sem requiem, mas que esse PMDB se levante. Por isso eu vim aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, aos prefeitos atuais, aos ex-prefeitos que estão aqui, o Chimiel, a Genora, o ex-prefeito Bart Silva, que foi do PMDB, a todos os companheiros do PMDB de Laranjeiras e de outros municípios que estão presentes. Obrigado pela presença. Vocês conhecem a história do Padre Vieira. O Padre Vieira era um padre desde o Ramo, de muito pouco inteligente, mas ele era devoto da Virgem, sincero devoto da Virgem. E ele rezava desesperadamente pela Virgem de Noel. E um dia, sem essa e mais aquela, o Padre Vieira sentiu na sua cabeça um estalo e da noite para o dia se transformou no orador mais genial da história da língua portuguesa. O Beto andou que nem o Padre Vieira. Vai para lá, vem para cá, muda de partido. Beto, nós vamos rezar para o seu estado. Venha para o PMDB. Muito bem. Queria convidar os Agradecer a imprensa de Laranjeiras, agradecer em especial a visita do nosso senador Roberto Requião, ao meu amigo João Arruda, do PMDB, que veio na minha campanha, me ajudou, e a todos que aqui participaram nessa mesa e os que participaram do plenário. Muito obrigado a todos vocês. Pode ter certeza, senador, estaremos lá na convenção para fazer aquilo que é melhor para o Paraná e nós termos a tão sonhada candidatura própria. Um abraço a todos. Queria convidar vocês para virem para frente, para nós tirarmos uma foto. Lá? Então vamos lá, vamos lá. Luiz Soares.